Referente ao que a gente estava vendo, olhando aqui, ó, vamos ver o nosso simulado, né? Começar por ele, fica mais fácil. Tivemos aí 73% de acerto. Tá bom, tá ruim não. O pessoal foi um pouquinho mal na segunda questão e na quinta questão. O resto foram bem. Então, vamos dar uma olhadinha nessas questões? Então vamos lá. Então, primeira questão significa o que é atrito. Então nós vimos nas últimas aulas, né, até pegar aqui, ó, nas últimas aulas do oitavo, em que Força vimos que contrária ao atrito, movimento. cadê? Aqui, ó. Atrito ele é o quê? É uma força Você tá me eletromagnética. ouvindo? Fala. Não, não, só pra saber se dá pra ouvir. Tá dando pra ouvir? Dá sim. É assim. Então, ó, a força de atrito é uma força contrária ao movimento, né? Ela é feita ali pelo contato, e tudo mais, né? A gente viu que está associada às ligações, quando ele está em movimento as ligações diminuem e por aí vai. Então, olhando ali a nossa questão, nós temos as alternativas. Bom que eu já vou colocando aqui, qualquer coisa a gente já resolve. Então, nós temos ali a primeira, que ele pergunta o que é atrito. Então, temos uma força que acelera o movimento. Atrito é sempre uma força contrária ao movimento, ou seja, ela sempre vai tender a parar o corpo. Então, não é a letra A. Força que promove o movimento, também não. Força que é contrária ao movimento. Então, letra C, né, contrário ao movimento. Então, vamos para o próximo. Na questão 2 foi exatamente aquela questãozinha de conta que eu tinha falado com vocês, né? Que eu ia botar uma questão assim. Então vamos resolver ela. Então ele fala o seguinte: considere um bloco de 10 quilos sendo puxado por uma força T de 500, sabendo que existe uma força de atrito, onde o coeficiente é 0,5, a aceleração do bloco é. Então aqui a gente já tem uma parte das forças que estão sendo aplicadas nesse cara. Só que não são todas as forças, né? Tá faltando algumas aí. E quem são elas exatamente? São a força peso e a força normal. Então, só reorganizando aqui o nosso sistema. Então, esse aqui é o nosso bloco. Então, além dessas forças, está faltando quem? A força peso, porque todo bloco tem sempre uma força peso e essa força aponta para baixo. Então, deixa eu botar aqui mais ou menos. Então, ele vai ter esse cara para baixo e, além disso, ele vai ter a força normal para cima, né? Porque a gente precisa dela para poder calcular o atrito. Por isso que não pode esquecer dela. Então, deixa eu só alterar. Então vamos analisar. A força que está gerando o movimento é a força T. Quem está contrário a esse movimento é a força de atrito. Então, o nosso eixo X, nós vamos ter FC, FAT é a mesma coisa, né? FAT e FC sim. Força de atrito e FAT também é a mesma coisa. Força contrária. É, força contrária. Ah, tá.
Então, ó, se a gente for pensar no eixo x, quem eu tenho? Eu tenho a tração, esse t aqui, né? E SFC. Como ele está se movendo para a direita, né? Tem aqui a velocidade. Então, nós vamos ter t menos Fc. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que a gente quer achar? A gente quer achar o A. Então, vamos calcular aqui, vou substituir os valores para a gente poder calcular. E vamos calcular o nosso eixo Y. Aproveitar, vamos calcular tudo separadinho, bonitinho. Então, aqui o nosso eixo Y. Olhando para o eixo Y, eu vou ter quem? Eu vou ter a normal e vou ter o peso. Então, normal menos o peso. Acontece o quê? Quando eu puxo meu bloco, ele não se move nesse eixo, ou seja, o bloco não pula. Como que o bloco não pula, esse cara é igual a zero. Então eu posso dizer que a normal é igual ao peso. E quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Ou seja, minha massa é de 10, gravidade, não botei ali, mas ela vale 10. Então aqui vai ficar 10 vezes 10, 100. Beleza, então já sabemos um dos valores. Vou botar aqui igual ao peso. Então vamos calcular agora o resto. Então minha tração ela vale 500. Meu Fc é minha força de atrito. Quem é minha força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, coeficiente de atrito vezes a normal. Isso é igual a massa. Minha massa é 10. E a aceleração eu quero descobrir. Eu sei que a minha força de atrito, ela vale, o coeficiente de atrito vale 0,5. E eu sei também que a normal ela vale 100. Então, se eu for resolver essa conta, eu vou ter ali 50. Então, 500 menos 50, isso vai dar 450. 10 está multiplicando, 10 passa dividindo. 450 dividido por 10, isso aqui vai dar 45. Então, a aceleração desse cara vai ser de 45 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, temos a letra C. Alguma dúvida aqui na resolução? Eu acho que essa era a Não, questãozinha mais não. chata que tava, né? Que eu falei que ia botar pelo menos É uma que isso vez. daí era de fazer o cálculo. Fala, Tava desculpa, não difícil, escutei. não. Não tava difícil, não. Show. Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Então, deixa eu copiar aqui. Oi, bom dia. Então a questão, ele fala o seguinte: com relação ao atrito estático e atrito dinâmico. Então nós vimos que atrito estático é quando ele está parado. E atrito dinâmico é quando ele está em movimento. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Duda. Estamos corrigindo o simulado, tudo bem? Chegamos a corrigir a primeira questão, que era a força de atrito. Vimos que era a força contrária em movimento. Corrigimos a segunda questão, que ele falava ali, ó, dava um sistema. E aí o que acontece? A gente verificava as forças no eixo X, que era tração menos força de atrito, e com isso a gente calculava ali a aceleração. Então, agora a gente está indo. Fala. Tá bom, não sei agora. Alguma dúvida aqui nessa questão? Quer que eu explique melhor? Não precisa explicar de novo, não.
Então vamos lá, questão número 3. Com relação entre atrito estático e dinâmico, ele fala, não existe relação entre eles, mentira, né? A gente viu que existe uma relação. Atrito estático é o atrito quando o corpo está parado, estático, parado, tipo uma estátua. E é maior do que o atrito dinâmico, que é quando o corpo está em movimento. Então, tá certo. Ou seja, a gente viu ali na última aula exatamente esse efeito. Aqui, ó. Quando o atrito estático ele é maior do que o atrito cinético, ou seja, quando ele está parado, as ligações químicas são maiores. Então eu vou ter ali um efeito muito maior, né? Por isso que um é maior do que o outro. Logo, letra B, certinho. Esses aqui vocês não tiveram dificuldade. Tiveram mais dificuldade foi na terceira questão e na quinta. Então vamos para o próximo. Qual dos cientistas foi um dos primeiros a começar a estudar o atrito? Então isso a gente chegou a falar. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a começar a estudar o atrito, né? Então a gente tem ali letra C. Né? Acho que estava também no slide. Qualquer coisa era só dar uma revisitada, né? Se não me engano aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a estudar o atrito. Então qualquer coisa só dava uma revisitada que achava ali a resposta. E quinta questão. O atrito é gerado devido. Então vamos lá, isso aqui vocês tiveram um pouquinho de dificuldade. Então o atrito ele vai ser gerado o quê? Vai ser gerado exatamente igual aquela figura que eu havia mostrado. Ou seja, os átomos que estão na extremidade eles vão ficar instáveis. Né? Ou seja, o que significa instável? Significa que ele está instabilizado, ou seja, ele vai querer se estabilizar. Então vamos ler aqui, ó. A estabilidade dos átomos no interior do corpo que se liga quimicamente com o átomo de outro. Como que o cara que está dentro do corpo, no interior, vai se ligar com o outro que está lá fora? Não tem como. Então não é a nossa resposta certa. O outro. A instabilidade do átomo no exterior do corpo que se liga quimicamente com outro corpo. Então o que acontece? Também é instabilidade do átomo no interior. Mesma coisa, não tem como o átomo no interior se ligar com o cara lá de fora. A estabilidade do átomo no exterior do corpo que se liga quimicamente com o outro. Se ele está estável, né? Estabilidade significa que o cara está estável. Por que ele vai querer se ligar com o outro? Né? Não tem necessidade disso. Ele já está tranquilo, já está de boa. Então ele vai querer fazer isso. D. A instabilidade do átomo exterior do corpo que se liga quimicamente com os outros átomos. Então esse vai ser o nosso caso, ou seja, ele está instável, então ele vai se ligar quimicamente com os caras de fora. Então a letra D. Alguma dúvida, gente? Perguntas? Não. Não, mas você pode anotar isso, tipo, por quê? Pra poder. Está instável. O que é instável? É algo inseguro. Pensa. Pensa, sei Tá lá, escrito no texto, professor. você está instável. Se você está instável, você vai querer se segurar, você vai querer se basear em alguma coisa. Então, ó, se a gente for olhar ali a ligação química, olha aqui, ó. A ligação química está ocorrendo pelas extremidades, ó. Ela não vai ocorrer lá do meio do cara. Ela vai ocorrer na extremidade dele. E é isso exatamente. Por isso que é o átomo no exterior, não no interior. Pegou mais ou menos a diferença? Uhum, ele tá estável, então ele vai estar no interior, não no exterior, né? Isso aí. Porque no interior, como que o cara que está no interior ele vai entrar em contato com o outro lá fora? Não tem como. Ele tem que estar na borda, tem que estar na extremidade para poder fazer isso. Então ele não vai interagir. Pegou mais ou menos a ideia? Então a resposta é a letra B. Uhum. D. Tá. Então, a gente termina essa parte de dinâmica. O que a gente viu aqui foi uma pincelada
do que a gente vê no primeiro ano. Na verdade, a única diferença do primeiro ano é que a gente vê algumas situaçõezinhas de blocos e a gente vê mais exercícios assim, ó, de força de atrito. Mas eu não vou ficar cobrando muito disso não. Pelo menos eu quero que vocês saibam pelo menos o básico, que isso existe. E a gente continua com uma parte que é bem mais tranquila, né, comparado a toda essa análise dimensional e tudo mais, que é o que a gente chama de energia. Então, o que é energia? Energia, ele nada mais é do que a capacidade de realizar uma ação. Vou botar aqui, ó. Ou seja, o que é a capacidade de realizar uma ação? Digamos que você quer, por exemplo, jogar bola, quer, sei lá, jogar videogame, quer estudar. Para você fazer essa ação, você precisa o quê? Você precisa de energia. Você precisa comer, se alimentar. Só que então, mas digamos que você lá se alimenta, só que você mudou de ideia, não quer mais jogar bola, não quer mais estudar, quer fazer outra coisa. Ou seja, a energia é uma capacidade, ou seja, ela te permite realizar essa ação. Não necessariamente você é obrigado a fazer ela, mas ela vai te dar essa capacidade de realizar essa ação. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, a Aham. energia ela vai ser a capacidade de realizar uma ação e a unidade de medida para a energia é dada em joule, que é um J. Joule, que foi um cara que estudou exatamente essa parte de energia. E acontece que quando a gente fala de energia, existe uma famosa frase, dita... Professor, você vai botar isso no Classroom? Vou botar, tá tudo no Classroom. Relaxa que tá até a videoaula que a gente está tendo agora. Então, existe uma frase de Lavoisier que é muito famosa. Lavoisier é um físico químico que ele estudava muitas coisas assim da química mesmo e ele criou uma frase, né, que ficou muito famosa, que ele diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o que significa essa frase? Significa o seguinte: quando você vai pegar, por exemplo, sei lá, você quer construir um carro. Esse carro, ele não vai surgir do nada, né? Você vai ter que conseguir matéria-prima, ou seja, você vai ter que transformar alguma coisa para transformar ele em um carro. O combustível, por exemplo, né? Quando a gente faz lá, para o carro poder andar, ele precisa de combustível. Mas para ele poder utilizar esse combustível, de onde vem esse combustível? Ele vem de outro lugar, ou seja, ele vem lá da matéria-prima. Né? Vem lá do petróleo, vem lá do biodiesel, né? do álcool. Ou seja, teve que ter algum processo antes. E quando você queima esse combustível, ele não vai embora totalmente. Né? A gente vê aquele vapor, aquela fumaça saindo do carro. Aquilo é o combustível evaporando. Ou seja, quando a gente tem uma madeira e nós botamos fogo nessa madeira, né? Fazer tipo lenha, algo do tipo, o que vai acontecer? Essa madeira ela vai virar cinzas e ela vai virar fumaça. Né? Ou seja, vai dar aquela fumaça e vai ficar aquela cinza ali no lugar. Ou seja, a madeira ela está se transformando. Então, tudo que a gente faz na natureza, a gente não cria. Ou seja, a gente só transforma. É o ciclo. Né? Ou seja, a pessoa ela se alimenta lá da planta, aí ela cresce, ela morre, aí o esqueleto dela vai tipo virar adubo para dar energia para a planta crescer de novo. Ou seja, é um ciclo que a gente vai ter na natureza. Então, quando ele fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a gente pode aplicar isso também para a parte de energia. Ou seja, a gente não cria energia. A energia não é gerada, a gente só transforma ela.
E existem vários tipos de energia, né? Ou seja, então existem vários tipos de energia. Por exemplo, existe a energia associada. Vou botar aqui, botar no próximo slide. Então existem várias energias. Existe, por exemplo, a energia do movimento. Ou seja, quando a gente está se movimentando, a gente tá acumulando essa energia, que é uma energia de movimento, né? Quando a pessoa se movimenta, ela gasta essa energia, ela converte o corpo dela em energia de movimento. Existe uma energia, a energia química, por exemplo. Ou seja, está associado, por exemplo, à pilha, está associado ao alimento. Ou seja, a pilha, como que a pilha libera energia lá, energia elétrica? Ele tem um processo químico ali dentro, que aí quando ocorre uma reação química, essa reação química libera energia. E como que funciona, por exemplo, o alimento? Quando a gente se alimenta, a gente está quebrando a ligação química dessas moléculas. Quando a gente quebra a ligação química dessas moléculas, nós convertemos isso em sacarose, que é açúcar, e esse açúcar é convertido para o nosso corpo em energia. Então, a energia química é esse processo, né? Existe, por exemplo, a energia nuclear, que seria o que? A quebra do átomo. É onde a gente tem lá as usinas nucleares. Ou seja, quando eu quebro um átomo no meio, né, e essa quebra acaba gerando muita energia. E essa energia muitas vezes é produzida, por exemplo, por uma usina nuclear, como por uma bomba atômica também. Ou seja, ambos são o mesmo processo. Né? Nós temos a energia, por exemplo, do vento, ou seja, eólica, que é energia gerada pelo vento. Temos a nossa energia solar, que é uma energia gerada por uma fonte de luz e de calor. Ou seja, o Sol produz essa energia, que é o que aquece, que nos aquece de manhã, por exemplo. Né? Mas também eu posso gerar energia solar através, sei lá, queimando algum material, algo do tipo, que ele também vai emitir calor. Só que às vezes eu vou gastar muito mais para produzir isso. Né? Existe uma energia, por exemplo, energia potencial elástica. O que é energia potencial elástica? É uma energia associada à deformação da mola. Ou seja, quando eu pego uma mola e eu enrolo ela, eu comprimo ela, eu estou fazendo com que essa mola acumule energia. Então, quando essa mola solta, basicamente eu estou fazendo com que ela libere essa energia. Então, antigamente, o que acontece? A gente tinha lá os relógios, aqueles relógios de corda, vocês já ouviram falar? O relógio de corda ele funciona exatamente dessa mesma forma. Né? Aqui, ó, acho que deve ter algum vídeo bom. Deixa eu ver. Para a gente ter uma noção aqui, ó, como que funciona o relógio de corda.
Então, qual é a ideia? Deixa eu ver o menor vídeo. O menor vídeo é esse. Então, o relógio de corda é um relógio que você dava corda, e nisso que você dava corda, ele funcionava lá e ele começava a girar. Então, ó, ele vai ter umas engrenagens. Então, ó, ele tem ali, aqui é onde eu vou dar a corda, e eu vou fazer com que essas engrenagens elas girem. Então, isso vai fazer com que eu tenha aqui o escapamento, ou seja, o escapamento é como se ele controlasse a deformação da mola, para evitar, por exemplo, com que a mola soltasse de uma vez só. Entendeu? Ela tem que ir soltando aos pouquinhos. E aqui eu vou ter a minha mola. Minha mola é esse cara aqui, ó, que é onde eu controlo. Então, como que funciona? Ó, a gente vai dar a corda. Tá vendo que a gente está dando a corda e esse cara aqui está enrolando? Ó, ou seja, eu estou dando corda ao relógio. Então eu estou acumulando a energia, porque esse cara aqui, ó, embora não pareça, isso aqui é uma mola. É um tipo diferente de mola, que a gente chama de mola helicoidal. Ó, então eu estou acumulando esse cara, estou enrolando esse cara. E aí o que vai acontecer? No momento que eu soltar, essa mola vai tender a voltar ao movimento. Nisso que ela tende a voltar ao movimento, ela vai começar a girar esses caras aqui, ó. Então, quando ela começar a girar esses caras, ó, ela já começou a soltar, ela está girando. Cada um vai girar com uma velocidade diferente, ó. E aí aqui eu vou ter um controlador, ó, que ele vai formar tipo como se fosse um passo. Ele vai escapar a roda, ele não vai soltar essa mola de uma vez só, não. Ele vai soltar tipo pausadamente. Então, ó, ele vai fazer exatamente esse efeito. Tem uma molinha aqui que ela comprime e solta. E aí eu vou fazendo com que esse relógio funcione. Ou seja, isso é uma energia potencial elástica. O outro que a gente tem é uma energia potencial gravitacional. Ou seja, é uma energia associada à altura. Qual mesmo seria potencial gravitacional? Desculpa, falo de novo. Qual que é mesmo a gravitacional? A gravitacional é uma energia associada à altura. Por exemplo, para a gente subir um morro é muito mais difícil do que descer. Exatamente porque enquanto a gente está subindo, a gente está acumulando essa energia gravitacional. Quando a gente está descendo, basicamente o que a gente está fazendo? A gente está gastando essa energia. Ou seja, por exemplo, montanha-russa. Por que toda montanha-russa sempre começa subindo? Exatamente, ó, se a gente for ver vários vídeos de montanha-russa, ele sempre vai começar, ó, pode ser esse aqui, ó. Ó, sempre quando eu vou ter uma montanha-russa, ela sempre vai começar o quê? Subindo. Por que ela começa subindo? Exatamente para ela poder adquirir uma energia potencial gravitacional, ou seja, ela está acumulando energia. Nisso que ela está acumulando energia, ela vai transformar essa energia em qual energia? Uma energia associada a movimento. Ou seja, conforme ela começa a descer, ela começa a ganhar velocidade. Ó, ela está começando a ganhar velocidade, e nisso que ela está ganhando velocidade, ela está transformando isso em uma energia de movimento. Ó. Tanto que quanto mais alto ela sobe, mais devagar ela fica. Né? Aqui ó, ele vai descendo, ou seja, quanto mais para baixo ela tiver, menor vai ser a energia potencial e maior vai ser essa energia de movimento. Então isso é um tipo de energia. Então existe outro tipo de energia também, que é a energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica, a gente sabe, energia elétrica vem do elétron. Então vem energia associada ao acúmulo de elétrons. Então, quando eu acumulo esses elétrons, eu vou ter uma energia elétrica. Quando eu tenho a minha pilha, o que a minha pilha faz? A minha pilha ela cria uma reação química em que ela torna desigual esse nível de elétrons. Ou seja, ela faz com que os elétrons se movimentem.
Então, quando ela faz com que esses elétrons se movimentem, ela está transformando essa energia química em uma energia elétrica. O outro tipo de energia que a gente vai ter é uma energia sonora, ou seja, a energia do som. Ou seja, quando eu emito um som, eu estou fazendo o quê? Eu estou gastando energia. Né? Quando a gente fala, se eu ficar falando aqui o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, isso vai me cansar. Ou seja, porque eu estou gastando energia para expulsar esse ar para dentro do corpo. E acontece que essa energia ela pode ser transmitida para outros corpos e tudo mais. Né? Os corpos podem absorver essa energia sonora. E quando a gente está falando de som, isso a gente pode considerar, por exemplo, que é uma onda que ela é periódica. O que é uma onda periódica? É uma onda que ela se repete. Então, um exemplo claro de som, a gente tem, por exemplo, uma onda do mar, né? Pode ser considerado uma onda sonora, em tese, né? A gente tem, por exemplo, outros efeitos, né, do som e tudo mais, uma torcida cantando e por aí vai. Então, basicamente, essas são a maioria das energias que a gente trabalha, ou seja, que a gente conhece. Existem outras? Claro, existem muitas outras. Né? Cada uma delas tem um propósito diferente. Né? Cada uma delas tem um intuito diferente. Então, o que a gente vai começar a ver são exatamente essas três energias aqui, ó, que a ideia é que a gente dê uma olhada mais atentamente na semana que vem. Que significa o quê? Que são essas três energias que são o que a gente chama de energias mecânicas. Ou seja, então o que acontece? A energia mecânica, ela vai estar associada, ela vai ser a soma desses três caras. Ou seja, vai ser a combinação desses três caras. Porque, por exemplo, quando a gente estava vendo ali a montanha-russa, o cara da montanha-russa ele não tinha chegado totalmente ao chão. Então ele tinha alguma altura, logo ele tinha alguma energia potencial gravitacional e ele tinha velocidade. Né? Então ele tinha uma combinação dessas energias. E a combinação dessas energias é o que a gente chama de energia mecânica. Então, a fórmula é mais ou menos essa aqui. Ó. Ou seja, minha energia mecânica é M, vai ser igual à soma da minha energia cinética, vou botar aqui, ó, que é SC, a energia potencial elástica, que a gente chama de EPEL, e potencial gravitacional, que é a energia EPG. Ou seja, em resumo, a gente vai ter esse conceito aqui. Ó. Então nós temos que a energia cinética, vou aproveitar e já botar cada uma delas, e eu boto aqui depois a relação. Então, uma energia cinética ela é composta por dois caras. A massa, a velocidade ao quadrado e ele é dividido por 2. Ou seja, quanto maior a velocidade da pessoa, maior vai ser essa energia cinética. Mais energia ela vai ter acumulado. Já a minha energia potencial elástica, ela vai depender de uma constante elástica, de uma deformação dessa mola e também é dividido por 2. E a minha energia potencial gravitacional, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, as equações que a gente vai trabalhar agora vão ser exatamente esses três caras aqui. Ó. Deixa eu só montar a fotinha da energia potencial elástica.
Então, a ideia da energia potencial elástica é mais ou menos esse conceito aqui, ó. Quando eu comprimo uma mola, então quem é o x? O x é a deformação da mola. Se eu comprimo uma mola x espaços ou estico essa mola x espaços, essa mola ela acumula uma energia, ou seja, ela se deforma. E aí é onde eu vou ter uma energia potencial elástica. Mais ou menos essa a sacada que a gente vai ver. Mas isso a gente vai ver lá mais para frente na próxima aula que a gente vê com mais calma. Alguma dúvida até então? Não, não. Sem dúvida. Então vou só definir aqui o que é cada um. Então nós temos ali, ó, m a nossa massa, que é dada em quilogramas. V é a nossa velocidade, que é dada em metros por segundo. K é a nossa constante elástica, que ela é dada em newton por metro. Ou seja, constante elástica é uma constante que depende do material. Se eu pegar, por exemplo, uma mola de caderno e for tentar comprimir ela ou esticar, da mesma forma que eu for pegar, por exemplo, uma mola de carro, né, o amortecedor do carro, eu não vou conseguir ter a mesma distensão, ou seja, eu não vou conseguir esticar o mesmo comprimento nos dois, porque eles se comportam de forma diferente. É mais ou menos essa a ideia, ou seja, depende do material, do número de voltas, né? É uma constante que depende de vários fatores. O x é o que a gente chama de deformação, ou seja, a energia ela está acumulada à deformação da mola, o quanto eu deformo ela. Né? Não necessariamente se ela tem 5 metros, 30 metros, assim quanto eu deformei. É, o G, que é a nossa gravidade, o nosso conhecido, que vale lá nossos 10 metros por segundo. E o H, que está associado a uma altura, que é dado em metros. Ou seja, essas energias elas dependem desses fatores, a princípio. Então, basicamente, a gente vai começar a ver. E assim, é bem simples. Como a Lavoisier dizia, a energia de antes é igual à energia de depois. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou analisar uma situação antes e eu vou analisar uma situação depois. Deixa eu ver se tem alguma fotinha aqui. Aqui, ó. Seria mais ou menos eu analisar esse cara aqui, ó. Eu teria mais ou menos essa situação aqui, ó. Eu tenho o cara no meu ponto inicial, que ele vai ter só energia potencial gravitacional, ou seja, ele está lá em cima, ele está parado, não tem mais nenhuma outra energia. Conforme ele desce, ó, ele começa a ter uma altura, mas ele tem uma energia cinética também. Então, é como se eu tivesse aqui o meu ponto 1, vou botar aqui, ó, botar A, situação A, e aqui seria uma situação B. Então, na minha situação A, o cara vai ter apenas a energia potencial gravitacional, porque ele só vai ter altura, ele está parado. Já na minha situação B, ele já vai estar em movimento, mas ele não chegou totalmente lá embaixo. Então ele vai ter a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Ou seja, vai ter a soma desses dois movimentos. E é mais ou menos isso que a gente vai ver ao decorrer das aulas. Pegaram mais ou menos a ideia? Aham.
Ou seja, esse conteúdo que a gente vai ver agora, ele é É, bem mais simples. peguei assim. Peguei superficialmente, sabe? Mas eu acho que é mais fácil do que o outro que você Ah, passou. sim, muito Tipo, mais. porque o outro eu não entendo muito bem, não. Tem que estudar mais aquele, sabe? Relaxa, esse aqui é muito melhor, bem mais tranquilo da gente lidar. Até na hora das contas, É, eu tô percebendo. é, Fica o os problema va- é decorar a fórmula de cada uma, né? é, mas As assim, é só isso aqui, ó. equações. Mas isso a gente vai ver ao longo das aulas. A gente vai vendo devagarzinho, como que Hum. faz, cada situação, tudo mais. Mas isso aí a Mas é gente. diferente de cada energia? A forma de calcular? Não, a gente só vai igualar. Ou seja, cada situação vai ser diferente. Mas aí a gente iguala, por exemplo. Né? Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui um outro exercício. Hum, acho que geralmente utiliza esses dois. Mas a ideia é exatamente essa, ou seja, a gente vai ter essa transformação de energia. E o interessante é o que? A energia mecânica ela sempre vai se permanecer constante. O que está mudando é a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Ou seja, estou falando que último para a gente acabar, só para demonstrar para vocês. Vamos ver se ele carrega. Ó, só para a gente ter uma pequena ideia. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir fazer, mas a gente pode ter mais ou menos uma ideia. Então, imagine o seguinte caso. Bom, imagine que eu tenho uma bolinha, eu vou soltar essa bolinha e essa bolinha vai descer, igual naquele desenho ali. Ele vai subir e depois vai descer. Então ele vai ficar meio que flutuando. Deixa eu tirar o atrito, senão o atrito vai roubar tudo. Então, qual é a grande sacada? O interessante é que a gente consegue ver isso até nesses simuladores. Ó, se eu clicar aqui com o meu botão direito e botar as informações, eu consigo ver aqui, ó, a energia total dele. Então, ó, a energia total que ele tem é 9 joules. Repara que ele está a uma altura. Se ele está a uma altura, ele tem ó, uma energia potencial gravitacional, gravity. Então, o resto é tudo zero. Conforme eu dou play, olha o que vai acontecer. Ele vai chegar ao momento que ele vai ter, ó, a gravidade dele vai diminuir, mas ele vai ter uma energia cinética, ó, kinect, que é uma energia associada à velocidade, e esses dois caras aqui eles vão ficar mudando. Ali por algum motivo ele está parando. Provavelmente deve ser porque a superfície não é tão rígida. Mas a ideia ó, é o que? Esse cara permaneceria constante e o outro iria ficar alterando. A ideia é mais ou menos essa. Só que eu não consigo fazer um corte
da melhor forma. Talvez até dê. Deixa eu tentar aqui. Ó, conforme eu aumento ele aqui, ó, repara que a minha energia total aumenta e aumenta só a gravidade. Pronto. Então, vamos ver se agora vai. Deixa eu ver, mais alguma coisa? Não. Então vamos ver se agora vai funcionar. Então a energia que ele tem é 12,52. E aí o que acontece, ó? Ele vai se movimentar, e a ideia é que esse cara aqui permaneça constante, ó. E nesse processo, ó, a gente só houve uma mudança, ó, na velocidade de energia cinética e energia potencial gravitacional. É mais ou menos essa a ideia da transformação da energia, ou seja, a gente está convertendo um no outro. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou perguntar uma coisa que você sempre pergunta. Você vai estar lá no Classroom, isso não vai? Vou postar lá no Classroom. Tudo vai pro Classroom. Uhum. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Não, de boa. Ok, então a gente termina por aqui, certo? Vou mandar lá para vocês.